Aleluia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Dormiram bem essa noite? Muito bem. Dormiram um pouco, né? Antes de a gente começar, eu quero fazer uma pergunta, eu quero a opinião de vocês. Então eu vou descer e quem quiser responder, responda. Na opinião de vocês, alguns aqui, né, que quiserem responder, o que é o reino de Deus? Qual é o conceito, qual é o significado do reino de Deus? Quem aqui quer responder alguma coisa? Pelo menos um voluntário, pelo amor de Deus. Até ali o Adriano, o missionário Adriano. Fala aí, missionário Adriano. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso, a palavra de Deus diz isso. Que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mais alguém? A sua opinião, o que representa o reino de Deus? Tudo que envolve o corpo de Cristo, a igreja, os irmãos, etc. Missões. Está relacionado ao corpo de Cristo, a igreja, os irmãos. Mais alguém? Vamos lá. Bora, missionária Fernanda, fale alguma coisa. O que é o reino de Deus para ti? O reino de Deus é a união. O reino de Deus é amor. O reino de Deus, somos nós que fazemos o reino de Deus junto com Ele, com a força que Ele nos dá. Quem mais? Quem mais quer falar o que é o reino de Deus? Mais alguém? Mais alguém? Vou ter que forçar agora. Jean. Vai lá, Jean, faz teu nome. O reino de Deus, ele transforma a nossa vida. O reino de Deus está dentro de nós. E através de nós, quando Deus trabalha na nossa vida, o reino de Deus cada vez vai crescendo, cada vez mais, por causa da nossa vida. Rapaz, está vendo só? Ele falou algo interessante que a gente vai falar. O reino de Deus, ele está onde, já que tu falou? Como ele falava antes, está dentro. Está dentro de nós o reino de Deus, amém, irmãos? E ele falou algo interessante, que à medida que ele vai crescendo em nós, ele vai se estabelecendo mais, amém? Muito bom, Jean. Mais alguém? Mais alguém? Bora, do lado dali, ó. Daqui não vê ninguém. Quer reino de Deus para ti, John? Hã? Não é nada? Vamos lá, o que é reino de Deus? Vai, Damares. O que é reino de Deus? Patrícia. Não te faz de... O pessoal se faz de... Não, agora eu estou anotando. Não. Vai, reino de Deus. O pessoal fica tudo olhando para baixo. Oi? O Mateus aqui atrás. Vem, Mateus, fala aqui. O reino de Deus é o governo de Deus na terra. O reino de Deus é o governo de Deus. Seria melhor se falasse assim, em nós, dentro de nós. Mas está certo, é o governo de Deus. Mais alguém? Quem era que queria por aqui? Hã? Eu acho que o reino, ele é feito de esforço, né? Quem se esforça pelo reino, né? Não sei, eu acho que é tipo isso. É tipo isso. O reino de Deus é conquistado por esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Mais, bora, galera. Pessoal, eu olho para o pessoal e o pessoal faz assim, ó. Aí depois olha de novo, né? Se eu estiver olhando ali. Mais alguém, vai. Aqui, o Anderson. O reino de Deus é família, porque apesar de a gente brigar, discutir contra o outro, a gente sempre está em paz e unidade no final do outro dia, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos a gente fica em paz, né? Mas...
Mas rola isso, tá certo. Vamos lá, gente. Glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês aqui em Lucas, capítulo 17, no versículo 20 em diante. Aleluia. Lucas 17, 20 em diante. Diz assim, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de... Olha aí o Jean, tá vendo, Jean? O reino de Deus está dentro de vós. Vamos lá, vamos entender. Gente, o tema dessa palavra é firmados no reino, inabaláveis na terra. Mas para que a gente seja alguém inabalável nesta terra, é necessário que a gente entenda um pouco do reino, né? Porque a gente traz bastante palavra relacionada ao reino, mas nós sabemos que nem todos nós estamos com o mesmo entendimento. Tem alguns que já entendem o que é o reino, tem alguns que acreditam que o reino é só aquilo que é visível, né? Como a gente até escutou na opinião de alguns, né? O que é o reino? É a igreja, é o corpo, é aquilo que eu faço para a igreja, aquilo que eu faço é o meu trabalho dedicado à obra. Quando, na verdade, isso daí são reações que aqueles que entendem e aqueles que têm o reino dentro de si fazem, amém, irmãos? Mas Jesus Cristo, ele estava, depois de ser interrogado pelos fariseus, ele estava explicando exatamente isso, que o reino de Deus, ele não é algo visível, não é algo que você esteja vendo, onde está, cadê, quando é que vai vir. Jesus Cristo estava falando, olha, o reino de Deus, ele está dentro, ele é interno, ele é algo que está, ou que é estabelecido dentro de nós. Às vezes, né, às vezes até na igreja mesmo, a gente, através da cobrança da nossa liderança, a gente busca fazer algo pela igreja, a gente busca fazer algo, né? Eu vou tocar um instrumento, eu vou fazer uma célula, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer isso, aquilo outro. Mas a gente está fazendo de uma forma automática. Nós estamos fazendo de uma forma porque estão nos mandando. Às vezes é sem entender. Às vezes é sem saber o que, ou então sem sentir o que realmente o reino de Deus é. E a palavra de Deus diz que ele não é visível, é algo que está dentro de nós. E o reino de Deus é o governo de Deus. É o governo de Deus, mas não na terra, porque não é visível assim. Na verdade, a palavra de Deus diz que o mundo jaz nas mãos mas chegará o dia em que Cristo voltará e realmente o reino novamente será estabelecido por completo, amém, irmãos? Tanto em nós como na terra, e todos que habitarão na terra serão reinados por Deus, serão governados por Deus. Quantos aqui já viram filme de época? Qual é o filme de época? Filme de reis, de guerra. Quantos já viram? Como é que funcionam esses filmes? Geralmente as guerras são questões políticas, não é isso? De interesses pessoais de quem? Da família real, do rei. Ou o país quer expandir, ou o país quer mais posses, mais direitos, e junto com isso vem mais deveres. Então os súditos daquele rei
se submete às decisões do rei. Amém, irmãos? E muitos morrem nas guerras por causa das decisões daquele rei. E quando alguém se insurge, quando alguém vai contrário, como nós costumamos falar, se rebela, age em rebeldia contra o rei, o que acontecia com essas pessoas? Eles eram o quê? Decapitados, né? Não tinha nem perdão. Colocavam em praça pública e decapitavam. Mas o que a gente aprende com isso? Que em um reinado, quem manda, quem governa é o rei. Amém, irmãos? Então, o reino de Deus estabelecido dentro de nós nada mais é do que o governo de Deus em nós. Quando nós aceitamos ser governados por Deus, aceitamos que Ele é que a partir de agora vai nos mandar. E isso parece ser algo, sabe, pesado, isso parece ser algo, não, mas espera lá, agora eu não vou viver mais de acordo com o que eu quero, mas de acordo com o que Deus quer. Porém, irmãos, quem foi que nos criou? Foi Deus. Quem é que sabe o que é melhor para nós? Será que nós, com as nossas próprias decisões, saberemos tomar as decisões acertadas para a nossa vida? Só tomamos as decisões acertadas para a nossa vida quando estamos debaixo do governo de Deus. Repare isso. Enquanto você não estava sendo governado por Deus, enquanto você não estava debaixo do governo do reino de Deus, você só tomava decisões ruins. Você só fazia o que não prestava. Você destruía a você mesmo. Ou eu estou falando alguma besteira? É bem verdade, irmãos, que aqui tem muitos filhos já de crentes, muitos filhos de pastores, filhos de missionários, ou filhos de irmãos que foram transformados. E muitos de vocês ainda não tiveram as suas próprias experiências assim, né? Muitos de vocês tomaram as suas decisões em cima daquilo que os seus pais fizeram. Mas se você for ver a história deles, se você for ver a história daqueles que realmente experimentaram o mundo e as decisões que tomaram no mundo, verifique que se essas pessoas querem voltar para lá. E sabe por que eles não querem voltar para lá? Porque tudo que eles recebiam no mundo, ou seja, debaixo do governo deles mesmos, debaixo das suas próprias decisões, era destruição, era derrota. Tudo que eles recebiam era algo que não os agradava. Eles não queriam aquele resultado, eles não queriam receber aquilo que estavam recebendo. O seu desejo era de paz, de alegria, de tranquilidade, mas eles não tinham controle sobre os seus desejos, e as suas atitudes os levavam para destruição. Vida destruída, família destruída, finanças destruídas, tudo destruído. Por quê? Porque eles achavam que estavam governando a sua vida, mas na verdade eles estavam fazendo a vontade da sua carne. E por isso Jesus estava falando que o reino de Deus está dentro de nós, porque quando Ele está dentro de nós, é então que a gente consegue agora tomar as decisões acertadas, levar uma vida de acordo com a vontade de Deus, e então recebemos aquilo que tanto queríamos: paz, amor, alegria. Não estou querendo dizer que não tem problema, não é isso, mas nós aprendemos a ter amor, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Por quê? Porque nós estamos debaixo de um governo. O reino de Deus é o governo de Deus estabelecido dentro de nós, em nossas vidas. E quando o governo vem dentro de nós, em nossas vidas, então nós colocamos para fora tudo aquilo que o Juan falou.
Nós vamos para a igreja, ajudamos a igreja, nós queremos tocar, mas não mais porque estão nos mandando, nós queremos participar, não mais porque tem alguém no meu pé enchendo o saco, mas porque eu entendo que eu faço parte de um reino, e esse reino é composto por muitas pessoas, mas governado por um único Deus, e esse Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para todos nós. Que quando Ele começa a mandar as suas ordens, quando Ele começa a dizer o que devemos fazer, talvez no nosso coração a gente diga, não, mas não é assim, não era isso que eu queria fazer. Mas os resultados que colhemos quando estamos debaixo da vontade de Deus, são exatamente os resultados que tanto sonhávamos e queríamos. Quantos conseguem compreender isso daí? E isso só é estabelecido debaixo da vontade de Deus. É por isso, abra sua Bíblia aqui em Mateus capítulo 4. Versículo 17. Diz assim, olha. Vou já explicar, vou ler só esse versículo, vou dar uma explicada. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos... Irmãos, Jesus tinha acabado de receber a notícia do que tinha acontecido com João Batista, da sua prisão. E então, agora, Jesus Cristo estava começando o ministério do Evangelho do Reino, amém, irmãos? Ele começou agora a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, até então, o reino dos céus não poderia estar estabelecido dentro de nós, porque ainda faltava uma coisa: o Espírito Santo, amém, irmãos? O reino dos céus, o reino de Deus, aprenda isso, para que você possa entender, porque muitas vezes você enfraquece, muitas vezes você desiste. O reino de Deus, ele só é estabelecido dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Antes do ministério do Espírito Santo de Deus, o homem não conseguia com as suas próprias forças. Ele queria tomar as decisões acertadas, como falei agora há pouco. Ele queria fazer o que era certo, mas não conseguia. Irmãos, porque o que há dentro de nós, sem o Espírito Santo de Deus, o que há dentro de nós é só maldade. São coisas horríveis. A palavra de Deus diz que a nossa justiça para Deus é como o quê? Quem sabe? Trapo de... O que era o trapo de imundícia? Isso, é o absorvente de hoje em dia. Imagina, naquele tempo não se tinha, né? Absorvente. O que as mulheres usavam? Um pano, um trapo. Nos seus dias de como chama hoje em dia, de bode, né? O que as mulheres faziam? Usavam esse trapo. E olha só, a palavra de Deus diz que a nossa justiça, quando nós achávamos que éramos justos, a gente acha que está fazendo tudo certo e tal, para Deus é como trapo de imundícia. Por quê? Porque nós não conseguimos produzir na nossa força, com a nossa carne, sem o Espírito Santo de Deus. Por mais que a gente queira fazer o bem, por mais que a gente queira fazer tudo o que preste, sem o Espírito Santo de Deus, nós só produzimos trapo de imundícia. E é por isso que precisamos tanto do Espírito Santo de Deus. E então por isso que Jesus Cristo falava: olha, te arrepende, porque o arrependimento é necessário.
o reconhecimento de que nós precisamos de Jesus, o reconhecimento de que precisamos do Espírito Santo, o reconhecimento de que precisamos mudar, de que precisamos agir diferente, de que sozinho nós não conseguimos. Então, nós devemos nos arrepender. Nós devemos parar de fazer aquilo, mas só conseguimos parar, não só quando a gente diz, agora eu não vou mais pecar, agora eu não vou mais errar. Não é só uma decisão meramente humana. Quantas vezes aqueles que eram viciados em festas, em bebedice e nessas coisas, quantas vezes você não falou para você mesmo, não, eu não bebo mais, eu não vou mais para a festa, não, nesse carnaval eu não vou sair, porque já estourei tudo com besteira, já fiz tudo que não presta, e eu já estou todo quebrado, então eu vou dar uma parada. Aí você dizia, mas aí quando dava sexta-feira à noite, começava a ligação dos seus amigos, começava a perturbação de todo mundo, e aí você, quando via, mesmo sem dinheiro, mesmo sem nada, você estava lá. O teu desejo era de parar, mas você era dominado pela sua carne. Porque o homem sem o Espírito Santo de Deus não consegue nada. Por si só, o homem não tem força sobre a carne. Quantos estão entendendo isso daí? Então por isso Jesus Cristo falou, olha, arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino de Deus. Ou seja, a partir do momento em que Jesus Cristo viesse a morrer, a ressuscitar, e o Espírito Santo descesse sobre a terra, ali estava estabelecido o reino de Deus. Aonde? Na terra? Na terra, irmãos. O que foi que nós lemos? Era estabelecido aonde? Dentro de nós. Em todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então o reino dos céus é estabelecido. E para que ele se fortifique, para que ele fique inabalável, então é necessário a busca do Espírito. Nós vamos falar sobre isso. Aí então é necessário se chegar mais a Deus. Amém, irmãos? Então, o reino de Deus, ele não é algo visível como nós vimos, não é algo político, não é algo militar, não é algo que você pode ver nessa terra. O reino de Deus está dentro de nós. Começa dentro de nós. Quando? Quando nós nos submetemos a Deus. Quando nós decidimos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? E aí em Romanos 14, 17, vai dizer aquilo que o missionário Adriano falou. Que o reino de Deus, ele é o quê? Justiça, ele é paz, e ele é alegria. Onde? No Espírito. A palavra de Deus deixa muito claro que o reino de Deus só pode ser essas coisas através do Espírito. No Espírito Santo é que nós conseguimos então. Que justiça é essa? É exatamente, nós nos tornamos justificados quando estamos em Cristo, e então nós vivemos de acordo com a vontade de Deus agora, na justiça de Cristo, porque Ele não pecou, amém, irmãos? Jesus Cristo não pecou. A palavra de Deus, muitos leem assim, né? Ele se fez um pecador por nós, mas não, a palavra de Deus diz que Ele se tornou o quê? O pecado. Na morte de Jesus, Ele não se tornou um pecador. Na morte de Jesus, Ele se tornou o pecado da humanidade. Todo o pecado de todos nós estava nele. Para quê? Para que fosse destruído com Ele. Quantos conseguem entender isso daí? E quando isso aconteceu, o que nós nos tornamos? Fale para o seu irmão do seu lado: justiça de Deus. Quando Jesus Cristo morreu, quando Jesus Cristo naquela cruz padeceu por nós, Ele estava fazendo uma troca. Ele estava se tornando o pecado da humanidade e estava nos dando a justiça dele para a salvação. Então é justiça, amém?
Então é paz. Por que paz? Porque antes, irmãos, nós estávamos em guerra com Deus. Antes, nós não tínhamos paz com Deus. Mas olha só o que diz aqui, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 aos Coríntios. No capítulo 5. No versículo 18 em diante. 2 aos Coríntios 5. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo. O que Deus fez? Ele se tornou de novo amigo de nós. Ele mesmo nos reconciliou. Ora, se está havendo uma reconciliação, é porque antes tinha o quê? Um problema, não é isso? Antes tinha uma inimizade. E aqui está dizendo: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem, irmãos? De Cristo. E nos deu o ministério da... Olha só, Ele nos deu este ministério da reconciliação. Obrigado, mãe. Obrigado, João. Gente, espera aí rapidinho, que é suco de bacuri. Eu só não vou oferecer para vocês que não vai dar. Tu é doido, é coisa boa. Não dá comida para gordo, ainda mais na hora da pregação, né? Vamos lá. 18 novamente. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós fomos reconciliados com Cristo e Ele ainda nos deu um ministério. Que ministério? De levar pessoas ao invés de estarem em guerra, ao invés de estarem em luta com Deus, a serem reconciliados com Deus. Preste atenção. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Ele não fez o pecador, Ele fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Entende, irmãos? Havia uma guerra entre nós e Deus, e Ele mesmo, com seu amor, com a sua bondade, nos reconciliou com Ele. Por isso o reino de Deus também é paz. As pessoas acham que é o quê? A paz que a gente não vai ter problema nenhum? Não. É que agora nós temos paz com Deus. E também por causa do Espírito Santo, nós temos aquilo que a palavra de Deus diz: a paz que excede todo o que significa a paz que excede todo o entendimento? Ora, irmãos, se você não está em guerra nenhuma, se tudo está dando bem na tua vida, então você está em paz. Isso excede entendimento algum? Não, isso é normal. Se eu não estou em guerra, se eu não estou em luta, se eu não estou passando por problema nenhum, então eu estou em paz. É óbvio, amém? Mas a paz que excede todo entendimento é aquela paz em que eu não estou na guerra, na batalha, na luta. Tem muita coisa acontecendo errado na minha vida, tem muita luta, batalha, mas ainda assim eu permaneço em paz. Por quê? Porque eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Essa é a paz que excede todo o entendimento, porque o mundo, quando está em guerra, se desespera, luta, briga. Mas nós, porque temos a Cristo, então mesmo em guerra,
mesmo em batalha, nós não perdemos a nossa cabeça, nós não queremos nos matar, nós não matamos ninguém, nós não fazemos nada disso, porque nós temos a paz de Deus, que é recebida no reino de Deus e que excede todo o entendimento. Quantos entenderam isso? Aleluia. E também a alegria, né, que já é um fruto direto do Espírito também, né? Que é a mesma coisa. A alegria, que Deus nos dá, ela independe da nossa circunstância. Irmãos, aprenda isso. Não é porque você é crente, não é porque você está na igreja, que você não vai enfrentar lutas, não vai enfrentar problemas. Isso é parte da existência. Lutas, guerras, é parte da existência de todo ser humano. E é por isso que nós temos que ter Deus, é por isso que nós temos que estar debaixo do governo de Deus, fazer parte do reino de Deus, porque quando nós somos governados por Deus, nós permanecemos firmes, nós permanecemos de pé em meio às lutas, em meio às batalhas, e não só permanecemos com tristeza, não, permanecemos alegres, porque nós sabemos que a nossa vida nessa terra é uma passagem. A nossa pátria, ela não é daqui. Os crentes de hoje são crentes totalmente diferentes dos crentes que nós lemos, como vimos, né, a primeira igreja, em que o desejo do seu coração era os céus, em que a sua luta na terra era levar o evangelho e receber do Senhor um galardão nos céus. Não, a igreja de hoje é uma igreja que quer os prêmios terrenos, e se não chegar é porque Deus não é contigo, é porque você está assim assado, porque você está vacilando, e muitas vezes não tem nada a ver com isso. Deus, Ele está nos preparando, Deus, Ele está trabalhando em nós, em nosso ser. Para quê? Para que sejamos mais fortes, mais preparados, resistentes, porque há propósito em nossa vida nesta terra. Mas os nossos objetivos maiores não são terrenos. Nós somos seres celestiais. E que chegará o dia em que seremos recolhidos para o nosso Deus. Chegará o dia em que viveremos com Ele, em que conheceremos como realmente Ele é, e receberemos o galardão, cada um receberá o seu galardão. Sabe, a palavra de Deus diz, olha, não faça tesouro para você na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas faça nos céus, onde a traça não corrói, onde não há ladrões. Sabe, irmãos, a gente tem que saber equalizar. Sabe, não é também para virar um franciscano, mesmo porque as coisas da terra, elas ficarão na terra, mas enquanto nós habitamos na terra, nós precisaremos viver na terra, amém, irmãos? E não é errado você ter coisas boas para sua família, não é errado você sonhar com uma casa, com um carro, sonhar com uma vida boa, não é errado isso. O errado é quando isso rouba o teu coração, é quando a casa se torna o objetivo teu de vida, o carro se torna o objetivo teu de vida, e aí você começa a viver por sonhos terrenos, e aquilo que era um propósito, a tua casa é um propósito, o teu carro é um propósito, a tua família é um propósito, né? A gente estava até conversando, observado o casamento, os jovens ficam agoniados, desesperados pelo casamento, e aí depois que casa, a grande maioria esfria, morre, não faz mais nada, se torna infrutífero, porque ele confunde, ele acha que não, a minha família é a minha primeira igreja e é a minha única igreja. Não é assim. A tua família, ela é sim importante, ela é obra de Deus, ela é a tua primeira igreja, mas ela tem que ser um suporte para que você realize os sonhos de Deus aqui na terra também, para que você seja um mensageiro desse ministério que recebemos da reconciliação,
Para que assim como Deus estabeleceu uma família na tua vida, te deu uma esposa, te deu filhos, te abençoou, você possa levar também as outras pessoas a uma realidade igual à sua. Quantos estão entendendo isso? E Deus, sabe, quer te erguer, quer te colocar dentro deste reino. Então, em resumo, o reino de Deus é o governo de Deus na tua vida. É o que está dentro de você. O que você faz por fora, para a igreja, para as coisas, o que você faz isso, é o estabelecimento do reino que está dentro de você e que queima no teu coração. Porque se você não entender isso, você será só aquele que faz. Como a gente vê, cansa de ver, mas está frio, está morno. E aí há o primeiro conflito, a primeira batalha, a primeira guerra. Deixa a Deus, deixa a casa do Senhor, deixa as coisas de Deus. Ou seja, ele não está firmado no reino, ele não está em um reino inabalável, mas na verdade ele foi firmado na areia, né? Aprenda isso. Onde Deus reina, ali é o reino de Deus. Onde Deus estabelece o seu reinado, ali é o reino de Deus. Se Deus reina dentro de você, então você é reino de Deus. Quando você está entendendo isso? Se Deus está reinando dentro de você, então automaticamente você já é parte do reino de Deus. E é natural o que vai sair depois, os desejos por fazer a obra, os desejos por ganhar vidas, o desejo por ajudar a casa de Deus, o desejo por, fazer parte do corpo de Cristo é natural, vem depois. Você, é uma análise, uma pergunta, uma análise que eu faço para nós. Será que nós estamos sendo o reino de Deus? Será que o reino de Deus está estabelecido dentro de nós? Eu sei que muitos de vocês chegaram aqui neste lugar nas últimas. Chegaram aqui, com um peso. É como, Jesus Cristo falou. Que o jugo dele, ele não é pesado. Que o fardo dele é o quê? Leve. Mas muitos de nós estamos fazendo o reino de Deus pesadamente difícil. Mas por quê? Porque não entende. Porque o reino de Deus não está estabelecido dentro de si. Ele está simplesmente replicando o que estão lhe mandando e o que os outros dizem. Entenda, meu irmão. Você tem que primeiro estabelecer o reino de Deus dentro de você. Como? Permitindo que Ele governe a sua vida. Permitindo que Ele seja o rei da tua vida. Permitindo que a vontade dEle seja estabelecida na tua vida. E você vai ver que a tua vontade, ela vai ser deixada de lado, mas o resultado que você vai ter é exatamente os sonhos que você tanto queria que Deus colocou no teu coração. Amém? Sei que está um pouquinho quente, esse horário é quente. Ainda está cedo, são 11h50. Acho que até umas 1h30 está bom, né? Brincadeira, gente. Já estaremos terminando. Abra sua Bíblia aqui em Hebreus. No capítulo 12. No versículo 18 em diante, diz assim, Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quando os ouviram, suplicaram que não se lhes falassem mais. Preste atenção nesse cenário aqui. Pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse:
sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hostes de anjos, e a universal assembleia, igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e sem temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha só, irmãos, essa analogia, essa comparação, ela é feita da seguinte forma: antes, as pessoas viam o espetáculo de Deus. Moisés era o único que poderia chegar até a presença de Deus, e todos viam aquilo e ficavam aterrorizados, inclusive o próprio Moisés. A palavra de Deus diz que era trovões, que aqueles que tocassem no monte seriam apedrejados, e que se chegassem naquele lugar certamente morreriam. Então de longe eles observavam aquele negócio pavoroso, aquilo. A gente até tem uma canção, né, que a gente canta do Morada: a tempestade é você, a chuva forte é você. Quantos conhecem essa música? Talvez você cante e nem sabe do que está se tratando, né? Mas é dessa cena, desse cenário de que Moisés estava, sabe, adentrando a presença de Deus neste cenário, nesta luta, sabe? Ou seja, era um reino que as pessoas, logicamente, né, estavam com medo. E a palavra de Deus está dizendo aqui que tudo vai ser posto à prova. Na terra, no céu, vai ser posto à prova, para que o que é abalável se torne inabalável. E olha só o que ele fala que por meio de Cristo nós fomos justificados e temos também acesso a isso, amém, irmãos? Acesso a chegar na presença de Deus, porque nós recebemos um reino que, diga para o seu irmão, inabalável, um reino que não se abala. Lógico, ele dá uma confirmação para nós, dizendo assim: olha, mas recebam pela graça isso, recebam isso através de Cristo, porém, façam a vontade de Deus, façam a obra de Deus com temor, com ordem, sabe, com zelo, com temor, para que também a gente não faça como tem sido feito hoje, né? Uma graça aí mal compreendida. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Deus nos deu, através de Cristo Jesus, a oportunidade de vivermos um reino inabalável, um reino que não se abala. Por quê? Porque ele está dentro de quê? De nós. Irmãos, é impossível nós sermos inabaláveis aqui nesta terra se nós não formos firmados de fato dentro do reino.
É impossível a gente ter e receber este reino inabalável se de fato Deus não reinar em nossos corações, em nossas vidas. E é por isso que nós precisamos ter o auxílio do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ter Jesus Cristo como o nosso guia. Como? Através do Espírito Santo dentro de nós. Você não consegue compreender que uma das coisas que o diabo usa como arma é justamente para que você se esfrie, para que você se afaste da tua convivência com o Espírito Santo, porque ele sabe que a partir do momento que a tua vida com o Espírito Santo esfriar, acabou. Você se torna alguém comum, normal, e você certamente será abalado com as coisas dessa vida, com as circunstâncias da vida que chegam para todos nós. Doenças, dificuldade financeira, crise no lar. Todo mundo passa por isso. Em certo momento da tua vida você vai passar por esses problemas. Se você estiver firmado no reino, então você está em um reino inabalável. Você pode ser abandonado, você pode ser traído, pode acontecer tudo com a tua vida, mas você continua firme e forte, porque você não está dependendo do que é externo, você depende de um reino que está dentro de você. Pode acontecer tudo fora de você, mas você está firmado, está inabalável. E o que acontece conosco? Com nós que somos de Cristo, o que acontece? Então, à medida que os problemas, as circunstâncias vão chegando na nossa vida, o que a gente deixa de fazer? Para de orar, para de ler a Bíblia, vai se afastando de Deus, e a gente diz não, e muitos até acreditam, não, foi Deus que saiu de perto de ti, mas na verdade somos nós que vamos, nossa, ia ser vamos, né? Nós que vamos nos afastando de Deus, a gente vai deixando de ter relacionamento com Deus. E aí o que acontece? Nós vamos deixando de ser governados por Deus, e cada vez mais tomamos o governo na nossa vida, que nos leva à destruição. E eu quero ler com você um texto que a pastora Aline leu. Abra sua Bíblia aqui em Salmos, capítulo 1. Salmos 1 diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Olha só que interessante aqui, ele é como árvore plantada aonde? Junto à corrente das águas. É o simbolismo, né? A pastora Aline estava falando das raízes. É o simbolismo, a corrente das águas é o Espírito Santo passando o tempo inteiro, fortificando aquela árvore, sabe, tornando ela cada vez mais enraizada. Mas por quê? Porque ela está plantada junto às correntes das... Se ali cessar aquelas águas, o que acontece com essa árvore? Ela enfraquece. Um exemplo muito claro, lá no Moriá, nós tentamos fazer uma piscina logo no começo, cavamos à mão, e lá tinha um cupuaçuzeiro, né, que ficava bem na beira, e aí o cupuaçuzeiro estava bem na mira, de onde ia passar o quadrado. Nós cavamos, chegamos na argila, a água era linda, limpa, mas nós tivemos que cortar uma parte do cupueiro, né? E aí o que aconteceu? O cupueiro parou de frutificar. Aquele cupueiro não estava mais dando cupuaçu. Por quê? Porque aquilo que alimentava ele, né, essas árvores que frutificam justamente no inverno, elas são alimentadas mesmo por água. Se você vai ver, elas são árvores que ficam sempre em beira de rio, em igapó, em lugar assim.
E ela parou de frutificar, por quê? Porque a água parou de tocar nela, as suas raízes foram retiradas da onde? Da água. Assim é a nossa vida. Se as nossas raízes não estiverem na água, se não for o Espírito Santo de Deus alimentando dia após dia, nós vamos enfraquecer. Nós não estaremos em um reino inabalável, mas seremos abalados, porque é necessário vida com o Espírito Santo. E o diabo, sabedor disso, ele te tira todas as vontades de orar, ele te ocupa, ele faz muitas coisas que te afastam de ter vida com Deus. Olha o que tem acontecido com a nossa vida, com a nossa geração. Vocês jovens, antigamente vocês tinham que estudar, né, para passar em um concurso, para passar no vestibular e tudo mais. Aí faziam cursos, essa era a rotina. Hoje em dia é celular, é tantas coisas que roubam o nosso tempo. Sabe, coisas que são lícitas, não é errado. Você estudar também no celular, ver um vídeo que vai lhe instruir. O que é errado é você ver coisas, pornografia, coisas assim, mas você vê o que é correto, tudo bem, mas isso vai roubando o teu tempo. A academia, precisamos cuidar do corpo, com certeza precisamos cuidar do corpo. Não me tire, por exemplo, para isso, mas nós precisamos cuidar do corpo, precisamos ter saúde. Nosso corpo é o templo do Espírito, amém, irmãos? Mas perceba como vai acontecendo as coisas. Muitas coisas lícitas vão vindo na nossa vida. Não estou falando de coisas ilícitas, ou seja, é errado. Estou falando de coisas lícitas, coisas boas. E nós começamos a preencher o nosso tempo com muitas coisas lícitas, mas deixamos de ter nosso tempo de convívio com Deus. E aí paramos de orar, paramos de ler nossa Bíblia, e a gente fala, não, mas eu não estou pecando, eu não estou errando. Irmão, crente que não faz essas coisas, não leva o evangelho da reconciliação, certamente deixará de ser um crente, se tornará um descrente. E aí o que acontece? Vai se afastando, e a gente começa a preencher o nosso tempo com tantas coisas, é corrida, é isso, é aquilo, né? A gente vive muito por coisas que estão em alta, né? Teve uma época que estava praticamente toda a igreja correndo. Como diz a apóstola Margarete, no campo de Deus ninguém corre, né? Mas todo mundo ia para a rua correr e tal. E percebam o que acontece com essas pessoas que antigamente tiravam o seu tempo para orar, para ler a Bíblia, para pregar o Evangelho, para fazer coisas dentro da igreja, e começam a substituir por essas coisas, mais uma vez, que são lícitas, mas que roubam todo o nosso tempo. O que acontece com essas pessoas? Vão esfriando e vão se afastando. Quando você vê, você não vê mais elas já foram. Quantos conhecem pessoas assim? Temos muitos exemplos. Então nós temos que saber equalizar o nosso tempo e nunca jamais tirar o nosso tempo de qualidade com Deus, porque é Ele que nos faz ter exatamente até o sucesso que nós queremos. O texto continua dizendo aqui, ó. 2. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí ele diz, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Gente, nesse texto aqui tem muita coisa boa de lição para tirarmos para a nossa vida. Primeira lição para você ter cuidado, para que você não saia deste reino inabalável, para que você não saia desta vida do domínio de Deus, cuidado com quem você anda.
é o primeiro exemplo. Cuidado, já começa a dizer, não se assente na roda dos escarnecedores. Aí você olha aqui, você pensa que é aqueles que estão em brincadeira. Não é isso. Esses escarnecedores é aqueles que fazem escárnio das coisas de Deus. É daqueles que desprezam as coisas de Deus. E isso começa em muitos lugares. Às vezes é no teu trabalho, em lugares lícitos. Lugares que você tem que estar, porque você precisa trabalhar, amém, irmãos? Mas não é porque você tem que estar no seu trabalho que você tem que fazer amizade com pessoas que não têm o que te ensinar. Se você for fazer amizade com essas pessoas, que seja para você levar o evangelho, para você influenciar, e não para que você seja influenciado e afastado das coisas de Deus. Então cuidado, quem você coloca na sua vida. A gente tem visto os jovens de hoje estão muito preocupados, extremamente preocupados em ser popular, em ser legais e tal, bem vistos pelos amigos, e que para isso aconteça, o que eles fazem? Abandonam o reino, abandonam o governo de Deus na sua vida, e aí ele começa a fazer as suas próprias vontades para impressionar os amigos, para impressionar as pessoas, e eles se enchem dessas pessoas. E aí o que deixa de fazer? O que o versículo 2 aqui está dizendo. Ele deixou de ter prazer naquilo que realmente faz sentido para nós, que é estudar a palavra, que é ter vida com Deus, que é conhecer as coisas de Deus. Ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra de Deus, está em conhecer as coisas de Deus. Mas não, eles começam a perder prazer nisso. Sabe, irmãos? E aí, por não ter esse prazer, não se torna nessa árvore plantada na corrente das águas, mas se torna naquela árvore que eu falei, que a sua raiz foi cortada e a corrente das águas não passa mais nela. E aí o que acontece? Vai ser como a palha. Ela para de frutificar, continua lá, com a aparência de árvore. Ela continua lá com a aparência de árvore. Se você for lá, você vai ver o cupoeiro. É a aparência do cupoeiro. É bonito como o cupoeiro, mas ele é o quê? Fale para o pessoal do lado, infrutífero. Ou seja, uma árvore infrutífera. Até o Marcel pregará sobre isso, sobre frutificar no reino. Eu já estou tirando o assunto dele, que é para atrapalhar um pouco, brincadeira. Sabe, se tornará infrutífero. E quando você... Deu rame aqui. E quando você se torna alguém frutífero, quando uma árvore se torna infrutífera, ela ocupa lugar onde não deveria estar. E aí o que acontece? Acaba sendo derrubada, porque ela está ali só ocupando o espaço. Sabe, irmãos? Isso é uma simbologia do que acontece na nossa vida. Sabe, Deus não quer que nós nos tornemos infrutíferos. Você não quer se tornar infrutífero, porque ser infrutífero é horrível. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu sou assim. Ter a sensibilidade, ter a sensação de inutilidade para mim é terrível. Tem gente que está de boa. Tem gente que fala, não, eu sou preguiçoso mesmo, eu não gosto de fazer nada. Isso para mim é legal. Mas eu não acho que isso seja um sentimento comum, não. Eu acho que o sentimento comum é justamente essa frustração que nós temos em sermos vistos como inúteis. É ou não é? Eu estou falando alguma besteira aqui, irmãos? Eu acho que ninguém gosta de ter essa sensação. Só que muitos de nós estamos assim. E Deus está falando, olha, que nós temos que estar plantado aonde essa água passa. Trazendo para você, meu irmão, você tem que estar firme e forte com o Espírito Santo de Deus, para que você se torne, para que você seja alguém cada vez mais fortificado, se torne um inabalável nesta terra. Amém, irmãos? E aí ele vai dizer aqui sobre os ímpios e sobre os justos, sabe? Mas ele vai falar que essa árvore que é cultivada ali, ela vai florescer, ela vai frutificar,
E diz de tudo que fizer será bem sucedido. Irmãos, preste atenção, nós temos muitos planos e muitos sonhos. E a grande maioria desses sonhos e planos são colocados por Deus na nossa vida. Você sabe quais são os planos e sonhos que não são colocados por Deus na sua vida? Aquilo que é ilícito. Tudo que é errado, que você tanto almeja, não foi Deus que colocou, foi a tua própria carne. Mas tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que vem do alto, como diz a palavra, provém do Senhor, amém, irmãos? E justamente esse sucesso, ele é nos dado quando nós estamos debaixo do reino de Deus, debaixo do governo de Deus, debaixo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, Deus começa a fazer com que a gente ouça, tenha sensibilidade com a voz de Deus e começamos a tomar decisões acertadas. Então você escolhe a pessoa certa para casar, vai ter problemas, mas você vai ver que essa pessoa será uma pessoa que vai te ajudar. Então você escolhe o trabalho certo e você começa a aprender coisas. Então você começa, ao invés de estar tomando as escolhas, até as amizades que te afastam das coisas de Deus, das coisas boas, você então vai ter bons amigos que vão te incentivar a estudar a palavra, a estudar aquilo que você precisa para ter um emprego bom, para passar numa faculdade boa. Sabe, você começa a prosperar. Quando eu digo prosperar, não é só no dinheiro, é prosperar em tudo que você faz. Por quê? Porque você está plantado no lugar certo, o desejo de Deus está no teu coração. E você não vai fazer isso que está escrito aqui, a sua Bíblia aqui em Tiago 4. Olha só, eu vou ler nessa versão aqui do verso 1 em diante, que diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha só, vocês cobiçam coisas, mas não a têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pede. Aí porque diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em vós tem fortes ciúmes? Olha só, irmãos, quando a gente se afasta de Deus, do governo de Deus, da direção de Deus, nós começamos então a ter desejos por coisas que não agradam a Deus. E é isso que o texto está falando. A gente começa a pedir por própria cobiça, por ganância. A gente começa a pedir para Deus. Ele fala: não tendes porque não pedes. E quando pedes, pedes mal. Pede pela sua própria cobiça. Agora, aquele que está plantado junto às correntes das águas, aquele que está com vida com o Espírito Santo, esse não vai pedir coisas cobiçosas. Esse não vai ficar pedindo coisas para ostentação, para isso, não. Tudo que essa pessoa pede é com objetivo. O objetivo de quê? De fazer com que o reino que está dentro de você seja estabelecido fora. Você começa então agora a ter desejos por coisas, por objetivos, por pessoas, das quais não são essa própria cobiça carnal, mas são coisas lícitas, coisas de Deus. E então você começa a pedir essas coisas para Deus e Deus vai abrir as portas, lógico, como eu falei numa quinta-feira lá na igreja. Deus abençoa, Deus não age por pena, Deus não age por choro, Deus não age por tua lágrima. Isso tudo é importante, você tem que orar, mas Deus age por princípios. Você vai pedir para Deus, você vai botar o joelho no chão, mas também vai se levantar e começar a agir, a fazer de acordo com o que Deus está mandando. Então as coisas começam a ser estabelecidas na tua vida. Você vai ver, irmãos, quando você começar a fazer coisas de acordo com a vontade de Deus, será prazeroso.
é cansativo, é doloroso, tem problemas, tem guerras, mas você não desiste e continua e vê tudo frutificando. Por quê? Porque é prazeroso fazer as coisas para Deus. Você sabe que está fazendo para um bem maior, para algo maior, para um reino que é de Deus e que está estabelecido dentro de você. E aí vem guerra, vem batalha, vem luta, mas o reino, ele é inabalável. Agora, se você cortou a sua raiz, como falou a pastora Aline, não está enraizado, as águas não estão passando, então você não tem vida com o Espírito. Você deixou de orar, você deixou de ter prazer, como diz, né, o Salmo versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, você não tem mais prazer de ler a sua Bíblia, você não tem mais prazer de estar orando com o Senhor, de estar na casa de Deus, de congregar, de estar com os seus irmãos, e você devagarinho começa a trocar as tuas amizades, começa a trocar a tua rotina, começa a colocar, mais uma vez eu digo, as coisas lícitas, que parecem lícitas, que não é errado, que não é pecado, mas você vai colocando e vai roubando o teu tempo com Deus, vai roubando o teu tempo de oração, vai roubando o teu tempo de leitura da palavra, vai roubando o teu tempo de também estar congregando, vai roubando o teu tempo de levar o evangelho da reconciliação, vai roubando, e aí você vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, e aí o diabo começa a colocar um monte de coisa no teu ouvido. Olha, Deus não vai mais te ouvir, Deus não vai fazer isso, está em pecado, está naquilo outro, e aí você vai deixando todas essas coisas entrar no teu coração. Quando você vê, você está fora do reinado de Deus, fora do reino de Deus, e uma vez fora, não pense que é fácil voltar. Não pense que é simples voltar. Não pense que você vai ficar brincando e não. Tem uma música, né, da Fernanda Bruna, que fala assim: quem já pisou no santo... Quantos conhecem a música? Em outro lugar não sabe viver. Isso é uma verdade, irmãos, e quando você tem essas experiências e ainda assim se afasta, não é fácil retornar, porque você agora está cheio de desejos de novo pelo mundo, e fica aquela guerra. Poxa, as coisas de Deus são tão boas, são tão legais, mas eu estou preso aqui no mundo, e aí fica aquela guerra, fica aquela batalha, e aí você sempre está sendo governado e mandado pelos desejos da tua carne, pelos teus próprios desejos, e o reino de Deus não está estabelecido em você, porque o reino de Deus é o governo de Deus em nós. E aí nós não estamos dando ouvido, nós não estamos fazendo, e estamos afastados, e é difícil, muito difícil. E como eu falei, talvez você veio para cá arrastado nas últimas, mas que nesse dia você abra o seu coração para escutar a voz do Senhor, para escutar o Espírito Santo, e que você aqui nesse lugar fale para Deus: Senhor, que o teu governo, que o teu reino seja estabelecido na minha vida, e não qualquer reino, mas aquilo que nós lemos na tua palavra, que o teu reino inabalável esteja dentro de mim, que o teu reino inabalável, que quando as guerras, quando as lutas, quando as dificuldades da vida chegarem na minha porta, eu possa continuar firme, eu possa continuar olhando para ti. Que se a minha mulher me deixar, que se os meus filhos me abandonarem, que se os meus amigos se forem, que o dinheiro acabe, que a saúde vá embora, ainda assim eu estarei firmado em ti. Nunca te abandonarei, porque a nossa vida nesta terra é uma passagem, e um dia estaremos com o nosso Deus eternamente. Um dia estaremos com o nosso Deus eternamente. Fala para a pessoa do lado, diz assim: meu irmão, um dia. Fale para a pessoa do lado: um dia estaremos com o nosso Deus eternamente, e aí tudo valerá a pena. Todas as guerras, todas as lutas, todas as batalhas, tudo que você fizer nesta terra
ficará aqui. Mas tudo que você depositar nos céus será lhe dado como herança, será lhe dado como recompensa. A palavra usa a seguinte palavra: será lhe dado como galardão nos céus. E nesse grande dia, em que nós seremos recebidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quão grande dia será! Mas só receberemos isso se formos firmados no reino. Se Deus for o nosso governador, o nosso rei, aquele que diz o que devemos fazer. Quantos entenderam isso nessa manhã? Quanto amam o seu Deus? Então vamos ficar de pé nessa manhã. Quero que você venha aqui à frente. Vamos adorar o nosso Deus.